Fala galera, vamos gravar mais um vídeo para amanhã, terça-feira, 26 de dezembro, uma rodada com muitos jogos. Eu separei 7 jogos para a gente analisar, 7 análises. No final tem 2 bilhetes com uma múltipla com esses 7 jogos. Vamos fazer rapidinho porque é muito jogo. Pela primeira divisão da Inglaterra, Tottenham contra o Southampton, o Tottenham em quinto, joga bem em casa o Tottenham, perdeu só uma vez, aproveitou bem os pontos que disputou em casa, tem uma média de quase 2 gols marcados em casa o Tottenham, sofre menos de um gol de média, contra um Southampton que fora de casa não aproveita bem os pontos, perdeu muitos jogos fora de casa, aproveitou poucos pontos que disputou, marca poucos gols fora de casa do Southampton e sofre mais de um gol de média. O Tottenham tem feito 30% dos seus gols nos últimos 15 minutos do jogo, vem de 3 vitórias em 5 jogos, o Southampton faz 30% dos seus gols entre os 15 e os 30 minutos do segundo tempo. Nos últimos 5 jogos não ganhou, são 2 derrotas e 3 empates. Frente a frente entre eles, dos 3 últimos jogos, 3 acabaram acima de 2,5 e também nos 3 ambas as equipes marcaram. Inevitável a vitória do Tottenham em casa, pagando 1,41, ou então um jogo acima de 2,5, eu vou cravar 3-0 para o Tottenham nesse jogo. O segundo jogo também pela primeira divisão da Inglaterra, o Liverpool contra o Swansea, o Liverpool em quarto, o Swansea lanterna, 20º colocado, o Liverpool a campanha irretocável em casa, aproveitou 70% dos pontos que disputou, não perdeu em casa ainda, marcou uma média de 1,5 gols por jogo, sofreu pouquíssimos gols em casa o time do Liverpool, são 3 gols em 9 jogos sofridos, contra um Swansea que só perde fora de casa, ganhou só uma vez, aproveitou pouco por cento dos pontos que disputou, faz poucos gols, leva um golzinho todo jogo de média para casa, contra um ótimo ataque do Liverpool. O Liverpool marca a maioria dos seus gols no começo do jogo, entre os 15 e os 30 minutos do primeiro tempo, contra um Swansea que faz os gols, 40% dos seus gols, feito no finalzinho do jogo, o time do Swansea, frente a frente nos últimos 3 jogos, nos 3 acima de 2,5, 2 dos 3 acima de 3,5, e nos 3 ambas as equipes marcaram, 2,5 pagando 1,40, time da casa ganhando 1,16, eu vou cravar 3-0 para o Liverpool esse jogo. O terceiro jogo, pela primeira divisão da Bélgica, Clube Bruges contra o Mouscron, o Bruges em casa invicto, 100% dos pontos aproveitados, não empatou, não perdeu, fez 30 gols em 10 jogos, uma média de 3 gols, sofre poucos gols o Bruges, uma máquina em casa, contra o Mouscron, que é o 7º colocado, perdeu bastante em casa, aproveitou pouco por cento dos pontos que disputou, não faz nenhum gol de média fora de casa, sofre mais de um, o Bruges faz seus gols, a maioria dos seus gols no final do jogo, o Mouscron faz a maioria dos seus gols no final do primeiro tempo, não sei se dá para vocês verem aqui, no confronto direto, nos últimos 7 jogos, nos 7, acima de 2,5 gols, mas one team score, tipo, não foram os 2 times que marcaram gol, ambas marcam para esse jogo, não é futuro, pelo retrospecto. Por isso vamos para esse jogo um acima de 2,5, pagando 1,30, ou então one team score, tipo, só um time marca, só o Bruges marcando, pagando 1,75, eu vou cravar 4-0 pro Bruges esse jogo. O próximo jogo pela primeira divisão da Escócia, o Dundee contra o Celtic, e o Dundee, o 10º colocado jogando em casa, irregular em casa, 4 vitórias, 4 derrotas, aproveitou menos da metade dos pontos, marca 1,5 gols de média, sofre quase 1,5 gols de média, contra um Celtic que jogando fora de casa tem 7 vitórias, só perdeu uma vez, aproveitou muito bem os pontos que disputou fora de casa o Celtic, faz muitos gols, 2 de média, sofre poucos gols. No confronto direto, nos últimos 12 jogos, o Celtic não perdeu nenhum dos 12. Nos 43 jogos da história entre eles, o Celtic só tem uma derrota para o Dundee. Meu amigo, inevitável a vitória do Celtic jogando fora de casa pagando 1,25, ou um jogo acima de 2,5 pagando 1,50. Eu vou cravar 3-1 para o Celtic jogando fora de casa. O próximo jogo pelo País de Gales, eu estou passando rapidinho porque são muitos jogos, para o vídeo não ficar muito longo. Primeira divisão do País de Gales, o Newton contra o Denil Saints. O Newton, 4 vitórias, 3 derrotas, 50% dos pontos aproveitados. Marcou uma média de 2 gols em casa, sofre mais de um gol por jogo em casa. Contra o Denil Saints, que é o líder, joga muito bem fora de casa, aproveita muito bem os pontos que disputa fora de casa. Também numa média de 2 gols, exatamente iguais os times, né? 2 gols de média marcado, com 1,13 de média de gols sofridos. O Newton faz a maioria dos seus gols, quase 50% dos gols nos últimos 15 minutos. Nos últimos jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. E em 4 dos últimos 5 jogos, mais de 2,5 gols. O Denil Saints faz 25% dos gols nos 15 minutos finais do primeiro tempo. Nos últimos 5 jogos, 5 vitórias. Nos últimos 5 jogos, todos acima de 2,5. No confronto direto, em 8 últimos jogos, em 6, acima de 2,5 gols. A vitória do Denil Saints fora de casa, ou então um jogo acima de 2,5.
Eu vou cravar 2-1 pro Denil Saints, esse jogo pela primeira divisão do País de Gales. E para finalizar, são 2 jogos pela primeira divisão da Irlanda do Norte. O Coleraine contra o Ballymena. O Coleraine é o líder, jogando em casa, aproveitou 93% dos pontos, não perdeu, só tem um empate, ganhou 9 vezes, 2,5 de gol marcado em casa, menos de um gol sofrido. Contra o Ballymena, que é o sexto, perde bastante fora de casa, aproveita poucos pontos, faz poucos gols, sofre muitos gols. Os gols do Coleraine acontecendo no começo do segundo tempo, nos 15 minutos do segundo tempo. Os gols do Ballymena acontecendo também nesse mesmo período, no começo do segundo tempo, podemos esperar gols. Vitória da casa do Coleraine, ou então um jogo acima de 2,5, 3-1 placar para o time do Coleraine jogando em casa. E o último jogo, o Crusaders, também pela primeira divisão da Irlanda do Norte, o Crusaders contra o Cliftonville. O Crusaders é o segundo colocado, 6 vitórias em casa, aproveitou quase 70% dos pontos, faz muitos gols do time do Crusaders, leva um gol de média tomado, sofrido por jogo, contra o Cliftonville, o quinto colocado, 5 vitórias e 4 derrotas, irregular jogando fora de casa, mas também marca seus gols fora de casa, sofre poucos gols no confronto direto. Nos 15 últimos jogos, 12 vitórias do Crusaders. Cliftonville ganhou só 3 desses jogos. Jogando em casa, inevitável o favoritismo do Crusaders, jogando em casa, ou então um jogo acima de 1,5. Eu vou cravar 2-1 esse jogo da primeira divisão da Irlanda do Norte. E aqui, galera, eu fiz 2 bilhetes o seguinte, com 7 jogos, né, uma múltipla com 7 jogos. Esse bilhete aqui eu coloquei as maiores cotações do nosso palpite, os que foram mais bem cotados. Esse bilhete para R$10 paga 19 vezes o valor, R$194. E esse aqui são as outras cotações, as menores cotações por exemplo, Tottenham jogando, a gente apostou casa ou acima de 2,5. Esse bilhete aqui, acima de 2,5, paga mais. Esse bilhete aqui é o que tem a menor cotação. Esse paga 6 vezes 43 a R$10, 64,26. Façam as combinações de vocês, misturem os 2 bilhetes, misturem as múltiplas, não precisa seguir exatamente a risca. Beleza, galera? Tem vídeo todo dia, se inscreve no canal, curte, deixe seus comentários aí, crítica, sugestão, reclamação. Beleza? Abraço, boa sorte para nós.